Tem livros que te mudam, e não porque eles dizem algo novo, mas porque eles dizem exatamente o que você precisa ouvir no momento certo. Muitas pessoas dizem que você escolhe o livro, mas eu acredito que o livro que escolhe a gente. Eu sou a Marcela, criadora do Saudavelmente. Se você ainda não conhece esse projeto, vai lá no meu Insta que vale super a pena você conhecer. E aqui eu te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Não, eu não nasci disciplinada, não nasci uma pessoa organizada e também nem de gostar de ler. Mas um dia eu resolvi ler um livro que ele me pegou. E ele me mudou por completo. E eu nunca mais fui a mesma. E sabe, se você sente que você precisa mudar a sua mentalidade, melhorar a sua comunicação, transformar os seus hábitos, sua forma de ver a vida, com certeza o hábito da leitura, ele pode ser o primeiro passo para todo esse processo de transformação. Eu lembro como se fosse hoje. Esse livro não foi o primeiro livro da minha vida, mas ele foi o livro que transformou a minha vida e foi bem no comecinho do meu processo com o hábito da leitura. E o livro se chama O Milagre da Manhã. Ele é muito famoso, não sei se você já ouviu, mas de qualquer forma eu vou deixar uma imagem aqui, porque se você tiver interesse, é uma leitura que vale super a pena. Então, eu lembro exatamente desse dia em que eu abri esse livro. Inclusive, eu nem comprei ele, porque ele era da minha irmã. A minha irmã não era uma pessoa de leitura, mas não sei por que raios ela tinha comprado e tinha lido esse livro. Ele era tão... Como eu posso dizer? Instigador. Ele é exatamente isso. Ele instigava as pessoas. Ele confrontava as pessoas a ser lido. Pronto, era essa a palavra. Acho que foi por isso que minha irmã leu ele, inclusive. Então eu nem tenho ele, porque o livro era dela. Então eu li e devolvi. E eu lembro muito do dia que eu li o livro, porque ele transformou minha vida. E eu lembro quando eu li sobre a importância de começar o dia com a intenção, porque ele basicamente bate nessa tecla do início ao fim do livro. Esse livro, ele fala exatamente como a forma que nós acordamos define todo o resto do nosso dia. Então, ele basicamente fala sobre uma rotina matinal. Sendo bem resumido, e também não vou dando muito spoiler sobre esse livro, porque eu sempre encorajo todas as pessoas a lerem ele. Então eu percebi que eu estava deixando o meu dia começar de forma automática. Eu já tinha um costume de acordar cedo, mas eu não era intencional nas coisas que eu fazia. E é basicamente isso. Tem uma parte no livro que ele fala sobre se você não assume o controle da sua manhã, ou basicamente se você não tiver o cuidado ali com a sua manhã, você está entregando o controle da sua vida. E aquilo tocou de uma forma diferente em mim, porque eu pensei, bom, eu costumo acordar cedo, mas eu também não costumo ter o cuidado que esse rapaz está falando aqui nesse livro. E se eu testasse colocar em prática para ver se isso realmente funciona ou transforma a minha vida? E depois desse dia eu nunca mais fui a mesma. Eu tenho esse processo de transformação de hábitos de rotina desde 11 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico de déficit de atenção. Esse foi um ponto de partida, só que eu senti que as coisas começaram a acontecer de forma mais natural, mais intencional, digamos assim, através desse livro. Porque, sim, a maioria das vezes a gente começa o nosso dia atropelada, sem clareza e sem foco. Essa era a Marcela do passado, porque hoje, como eu tenho um planejamento, eu tenho uma rotina, eu sei exatamente como as coisas irão funcionar. Até porque amanhã, a minha rotina de amanhã já está toda escrita. Então, isso hoje não é uma realidade, mas é a realidade de muitas pessoas. Porque não tem horário para acordar, não sabem o que precisam fazer. Se der tempo, faz. Se não der tempo, também tá tudo bem. E não é assim que a nossa vida deve acontecer. Então, por conta desse livro, desse aprendizado e da transformação que ele causou na minha vida, eu comecei a entender que ler não é só ler. É adquirir conhecimento e é ser uma pessoa diferente do que você era antes. Porque, sim, cada livro transforma a gente. Tem um ponto muito interessante sobre os livros, é que eu já li um livro 2 vezes.
Só que, como a vida passa e a gente muda, é engraçado como a gente tem uma tradução, um entendimento do livro de formas diferentes, porque às vezes o contexto da nossa vida atual faz com que a gente tenha a interpretação de uma forma, e aí quando ele muda, você consegue visualizar o livro de uma forma diferente. Então, existem alguns livros que sim, vale super a pena você ler mais de uma vez, para você absorver o máximo possível de transformação que aquele livro tem para você. E falando sobre o Milagre da Manhã, Essencialismo, que são livros assim extremamente empolgantes e transformadores, não é aquela coisa que as pessoas têm um certo preconceito com autoajuda. Não. Livros de desenvolvimento pessoal, eles têm essa capacidade incrível de te transformar. Só que tem um porém, basta você querer, você precisa querer. O livro por si só não transforma ninguém. Porque afinal, ler é muito confrontante e ele costuma dar nomes para algo que você está fingindo não ver, sabe? Preguiça, procrastinação, improdutividade. Dependendo do livro que você lê, ele joga bem na sua cara. Tem um livro que foi um tapa na cara que eu li esse ano, que ele tá até aqui, ó. O ego é seu inimigo. O ego realmente é nosso inimigo. E você precisa ler esse livro também para você entender mais profundamente o quanto ele é instigante. Não, cada página desse livro é um tapa na cara. E a melhor parte disso tudo é que quando você se permite mergulhar de fato em um livro, é como se você estivesse abrindo uma janela e deixando a luz entrar onde todo aquele ambiente estava escuro. É revelador, é transformador, é instigante. Vale a pena, vale a pena. E ler é como começar uma atividade física, é um processo, não existe mágica. E é muito comum, e eu inclusive escuto isso, é porque a maioria das pessoas, a maioria não, porque eu também não vou generalizar, mas tem muita gente que começa a ler e ela acha que vai virar uma nova pessoa em uma semana, sabe? No estalar de dedos. Li 10 páginas do livro, já sou outra pessoa. E então, quando passa uma semana que essa pessoa não vê a transformação, ela desiste. Só que o poder da leitura, ele tá na constância, ele tá na reflexão e basicamente em como você se envolve com aquilo que você tá lendo. Não adianta você ler 12 livros em um mês se você não aplica as lições e os aprendizados dos livros. Nada vai mudar. A mudança real acontece quando você fecha o livro e você se pergunta: como eu consigo colocar isso em prática hoje? E é justamente por isso que no Clube do Livro a gente não só lê por ler, a gente discute, reflete, aplica na nossa vida, porque a leitura sozinha por si só, ela não vai mudar nada, mas a atitude ela muda tudo. Basicamente, no Clube do Livro é um livro a cada 2 meses. Se você é de Brasília, o encontro é presencial para nós discutirmos e debatermos o que você entendeu daquele livro e daquela história. Eu trouxe livros pequenos com grandes lições para facilitar mais ainda em você ir pegando a prática até você ir se desafiando com livros maiores e com histórias mais densas, talvez. Se você quer saber mais e quer fazer parte desse grupo que é incrível e pessoas que amam a leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá que você vai ter mais informações. E a leitura, ela transformou a minha forma de pensar sobre disciplina, produtividade, autocuidado e propósito. Foi com livros como A Única Coisa, A Coragem de Não Agradar, 6 Substâncias para Viver Bem, que eu fui reconstruindo a minha rotina, meus hábitos, minha mentalidade. Eu parei de me cobrar perfeição e passei a buscar intenção de fato nas coisas. Tive um grande aprendizado que a consistência vale mais que a intensidade. E o melhor é que tudo isso não veio de frases prontas do Instagram. Veio de páginas que me desafiaram a ser uma pessoa melhor. E sim, é isso que eu desejo para você, que você descubra esse poder escondido nos livros, certos e no momento certo. Se você sentiu que você precisa em algum momento dar um rumo novo para sua vida, para sua mentalidade, seus hábitos e a sua rotina em si,
Comece pela leitura. E claro, se você quiser fazer isso comigo e com outras mulheres, você pode fazer parte sim do Clube do Livro. Ele vai ser um grande facilitador nesse seu processo. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual foi o livro que marcou profundamente a sua vida, assim como O Milagre da Manhã marcou a minha. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau! Não esquece de se inscrever e de clicar em gostei nesse vídeo, porque assim, 97% de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos. Faz esse para nesse minuto aí antes de acabar o vídeo, já aperta, porque eu sei que nesses segundos aí vai dar tempo. Tchau!